Olá, nação santista, eu sou Giovanni Martinelli, sou um dos responsáveis pelo Diário do Peixe, passando aqui para a gente conversar um pouquinho sobre onde foi parar a torcida do Santos, né? O Diário do Peixe trouxe uma matéria nessa terça-feira, mostrando que o Santos teve um prejuízo de R$ 26 mil na vitória sobre o Botafogo, nesta segunda na Vila, 2-0. Foram apenas 3.500 torcedores pagantes na partida, né? E muita gente está criticando a torcida do Santos pela ausência nos estádios, né? Então a gente precisa levar em consideração algumas coisas. A principal delas é o perfil da torcida do Santos. E o perfil da torcida do Santos é um pouco diferente de todos os outros. Por que é um pouco diferente de todos os outros? Porque a maior parte da torcida do Santos, em número absoluto, não está na cidade sede do clube. A maior parte da torcida do Santos está em São Paulo. Isso é estatístico, em todas as pesquisas mostram isso. Depois, antes ainda da Baixada Santista, a grande parte da torcida do Santos está no interior de São Paulo. Isso também é mostrado por todas as pesquisas, né? O Santos tem pouco mais de 1 milhão de torcedor nas cidades do interior de São Paulo. Então, isso já é um perfil um pouco diferente. Então, o que acontece? Jogo segunda-feira à noite, interior de São Paulo, você esquece, você desconsidera 1 milhão de pessoas. Às 20 horas, para São Paulo, ok, dá para o torcedor se deslocar para São Paulo em circunstâncias normais, vai chegar em cima da hora, mas ok. Acontece o quê? Não é um jogo para Santos, é claro que não é um jogo para Santos. Esse jogo de segunda-feira às 8 da noite no Pacaembu daria 20, 25 mil pessoas com tranquilidade. O Santos jogou numa segunda-feira à noite com a Ponte Preta no Pacaembu recentemente e teve quase 40 mil pessoas. Jogou contra o Guarani e teve um bom público também. Então, assim, não era um jogo para Vila, isso é claro. Essa questão do horário é uma coisa que o Santos precisa brigar. Jogo 7h15 da noite de quarta-feira, quinta-feira, como o Santos já jogou nessa temporada, quem trabalha em São Paulo não consegue chegar. Então você já parte do princípio que a maior parte da sua torcida está impossibilitada de ir ao jogo. Isso é um fato, né? Isso não é desculpa, isso é fato. Outro ponto é o seguinte: as últimas pesquisas, quando a gente fala de perfil de torcida do Santos, né? Todo mundo fica, o Santos tem uma torcida velha, torcida de velho, tal. E segundo as últimas pesquisas, o Santos cresceu muito nas faixas de 16 a 24 anos e 24 a 32 anos. Um efeito claro do Robinho e ainda um começo ainda tímido de efeito Neymar. A tendência é que o Santos cresça mais porque, se você levar em consideração os rankings digitais, o Santos é o quinto time com mais seguidores aí em rede social, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. O Santos, somando todos os seus seguidores, é o quinto clube. Então, assim, essa presença dessa geração hoje é muito forte na torcida do Santos. Só que essa geração, ela não é a geração torcedor raiz, né? O torcedor raiz que a gente brinca, né? Que estava acostumado com a Vila Belmiro de antigamente, Campo Ruim, gostava desses estádios mais tradicionais. Esse torcedor é uma parcela pequena dentro de um total de torcedor. O torcedor hoje de 16 a 32 anos é uma geração que está acostumada com produtos melhores, serviços melhores, é uma geração que paga por conforto. Então, não é à toa que você observa que as melhores médias de público de todos os campeonatos estão nas arenas, porque o cara paga um valor mais alto para ir, porque ele sabe que ele vai ter serviço, ele vai comer bem, ele vai ter um lugar decente no estádio, ele não vai tomar chuva, então não vai ter que usar banheiro químico. Então, assim, essa geração ela quer conforto. Então o Santos precisa resolver claramente esses projetos de retrofit e assumir um estádio. Isso precisa sair do papel urgentemente. Isso não faz sentido, não faz o menor sentido o Santos ficar adiando, empurrando com a barriga essas situações. Não é fácil, mas o Santos precisa resolver. Isso é um problema grave para o futuro do Santos, porque a gente vê o Flamengo jogando com uma receita de 2, 3, 4, até 5 milhões, como teve em Brasília no ano passado em um dos jogos, e o Santos pagando R$ 26 mil para jogar. Não vai ter como competir dessa forma. Então, assim, é um problema que o Santos tem que entender. O Santos tem que saber precificar melhor. Não dá para você cobrar R$ 60 num jogo como o de ontem.
Não tem como, os times vindo de uma derrota no clássico pro Corinthians, ninguém vai pagar, com todo respeito, ninguém vai pagar, o time jogando mal, ninguém vai pagar R$ 60. Então o Santos está usando, volto naquilo que eu falo do perfil da torcida do Santos. O Santos está usando um modelo que outros clubes usaram para tentar bombar o programa de sócio, que é o quê? Joga o preço do ingresso lá em cima, força o torcedor a ser sócio, e daí, porque daí com sócio ele tem um ingresso mais barato. Só que o programa de sócio do Santos não oferece vantagem nenhuma, né? Esquece, a maior parte da torcida do Santos, como eu disse, é interior de São Paulo. O cara pouco vai no jogo. O programa de sócio do Santos tem que ter coisas mais atraentes, tem que ter benefícios mais claros, tem que ser melhor divulgado, o sistema tem que funcionar melhor. Até o ano passado não funcionava quase nada, começou a melhorar um pouquinho, mas ainda é ruim. Então, assim, não é achar que vai usar a mesma tática que funciona para outros clubes com o Santos, porque não vai. O perfil da torcida do Santos é diferente e parece que ninguém entendeu isso ainda. Então, não dá para colocar só na conta do torcedor. O torcedor tem sua parcela de colaboração, claro, mas não dá para colocar na conta só do torcedor. O que a gente viu ano passado? Ano passado, com um time bom, que jogava, apresentava um espetáculo interessante, que brigava por vitórias, não chegou a brigar por títulos, mas brigava por vitórias. O Santos teve, legal, a terceira pior média de público do Campeonato Brasileiro. Só que o Santos teve a quinta melhor taxa de ocupação de estádio. O Santos teve 61% de ocupação de estádio no Campeonato Brasileiro. Isso fica claro que é uma característica especial do torcedor do Santos e da estrutura que o Santos oferece hoje. O Santos, no ano passado, com o time que tinha, com o Sampaoli, brigando de igual para igual com todos os times, jogando de uma forma bonita, se o Santos não tivesse aceitado a decisão do Sampaoli de só jogar na Vila e tivesse levado esse jogo para o Pacaembu, o Santos certamente teria uma média de público melhor. Então isso para mim eu não tenho a menor dúvida. O Santos jogaria para 25, para 30 mil pessoas. O jogo contra o Flamengo era jogo para lotar o Pacaembu, não tenho a mínima dúvida disso. O último jogo, daí era 40 mil pessoas. Então assim, o torcedor do Santos tem a sua particularidade e o clube ainda não entendeu isso. Se o Santos continuar tratando o torcedor com a mesma forma com as mesmas fórmulas que tratam São Paulo, Corinthians e Palmeiras, nunca vai jogar com o estádio cheio. Então assim, o Santos precisa entender isso, esse perfil, e precisa levar a sério essa questão de ter um estádio com mais conforto e com serviços melhores para o torcedor. Só assim ele vai aproveitar essa torcida que, como eu disse, está crescendo aí entre os 16 e 24 anos, entre os 24 e 32 anos, e nas próximas pesquisas a gente vai ver esse crescimento ainda maior pelo efeito Neymar, que vai começar a aparecer até agora. Então assim, a conta não é só da torcida do Santos, a conta é da direção, que precisa tomar medidas mais interessantes, tanto na questão de precificação quanto na questão de sócio-torcedor. E na questão de estrutura, que é a mais difícil, é claro, e a gente vai ter novidades durante a semana. Tá joia, gente? É por aí. Um abraço para vocês, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like aqui no vídeo. Até mais.